Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia e esse é o canal Márcia Patchwork. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E se gostar dos meus vídeos, não se esquece de se inscrever no canal e dar o like e comentar, tá bom? Hoje eu vou fazer com vocês uma necessaire para o Dia dos Pais. O Dia dos Pais está chegando, né? Então vamos fazer um presentinho para os papais. Vou fazer uma necessaire box, tá? E eu vou usar um jeans, ó. Eu já fiz aqui uma telacê, fiz de 5 em 5 centímetros. E o tamanho que eu usei aqui do jeans foi 35 por 45. Vocês podem alterar essas medidas, tá? Do jeito que eu vou fazer, vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Esse jeans que eu tô usando, ele tem um pouco de elastano, então ele é mais difícil de fazer o matelacê, tá? Vocês podem usar também aquele jeans que já vem matelaçado, que a gente compra pronto, matelaçado. Vamos precisar também de zíper, tá? Um pouquinho maior, que o meu tá com 40 centímetros. Vão precisar de um tecido para forro, de 35 por 45. Vão precisar de uma alça para colocar. Essa minha aqui tá com 25 centímetros. E dois pedacinhos de 7 centímetros de alça chique, tá? Para colocar no puxador do zíper. Vão precisar de um cursor e uma etiqueta, quem tiver sua etiqueta para botar no seu trabalho, né? Identificar o seu trabalho. Então, vou baixar aqui para vocês verem. Aqui eu já fiz uma telacê, eu coloquei a manta R2 e coloquei um TNT embaixo, que é para ela ficar mais estruturadinha. Aqui eu vou prender o zíper, na borda, com uma costurinha de segurança, e depois que eu vou prender o forro, tá? Eu sempre gosto de fazer assim. Eu não gosto de prender direto o forro na mesma costura, porque às vezes ele fica um pouquinho torto e assim é mais fácil da gente ir conduzindo o zíper bem na beiradinha do nosso trabalho. E aí fica mais... Opa, vamos ver se eu coloco aqui, se dá pra vocês verem. Ó, tá? Vou fazendo devagarinho. Isso a gente não pode fazer com muita pressa, porque se faz com muita pressa, já viu, né? Não dá muito certo. Depois que eu coloco prendo o zíper com uma costura de segurança, eu vou colocar o forro. Aí o forro eu vou prender em cima do zíper. Vou colocar aqui umas presilhas para segurar e vou costurar pelo outro lado, tá? Sempre eu costuro pelo lado da manta, ó, tá? Então eu vou terminar de fazer isso aqui desse lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acho que tá meio escuro, né? Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já mostro. Ó, preguei um lado do zíper de cada lado na medida de 35, né? E agora eu vou passar um pesponto. Vou passar um pesponto aqui e do outro lado. Depois que eu passei os dois pespontos, eu vou pegar aqui a medida bem no meio do forro e vou cortar na metade, tá? Eu já tinha marcado aqui a metade, aqui também já tá marcado a metade, com pique dos dois lados. Então, eu vou abrir aqui esse forro, ó. E vou fazer uma costurinha só aqui nas pontas, tá? Aqui no meio eu vou deixar aberto para virar depois. Agora eu vou colocar o cursor
ó, bem parelhinho aqui, né? Tiro a pontinha do zíper aqui, ó, cortei aqui um pedacinho dos dentinhos do zíper. Aí eu entro com o cursor no lado maior, que é o lado esquerdo meu, e engato aqui o outro lado, que eu cortei o dentinho, ó. Engato aqui, quando dá o cliquezinho, eu já posso puxar, ó. Passo todo e coloco novamente, porque eu preciso que esse zíper fique todo fechado, para eu poder continuar a minha necessaire. Enquanto ele não dá um cliquezinho que a gente sente na mão, ele não anda. Deu, tá? Ó, então ficou assim. Agora a gente vai virar pro avesso para costurar as laterais. Aqui no meio, onde eu tinha dado o pique da metade, eu já preguei aquela pedaço de alça de 7 centímetros, tá? Então, eu vou centralizar aqui a minha alça com o zíper, ó, tá? Vou botar bem meio com meio e vou prender com as presilhas, ó. Prendo aqui, puxo bem, e aqui é bom a gente fazer assim, ó, tá? Pra não ter perigo, ó, com a tesoura, pra não ter perigo de ficar dobrado. Ó, junto bem, tudo bem certinho. Aqui eu faço a mesma coisa, pra não ficar preguinha, tá? Ó. E agora eu vou fazer uma costura aqui de cada lado. Uma costura desse lado e uma costura desse lado. Não esqueçam de botar o cursor do zíper, tá? Sempre tem que botar o cursor do zíper antes. Cortem esse excesso aqui de zíper. E aqui sela o dentinho do zíper com o fogo, tá? Agora a gente vai desenhar aqui a caixinha de leite. Eu quero que o meu estojo, meu necessaire box fique mais ou menos com uns 10 centímetros de largura, tá? Então, eu vou ver aqui, ó, se eu tenho... Vai dar bem certinho, porque eu tenho 22. Então, eu vou fazer a caixinha de leite de 5 por 5. E aí, com mais a costura, vai ficar bem do tamanho que eu quero. Então, eu coloco aqui, ó, 5 da costura pra dentro e 5 da costura pra dentro aqui, tá? Faz isso nos 4 lados. Aí, quando eu for cortar, eu corto tudo junto. Quando eu for cortar, para não ter perigo de eu cortar mais do que eu devo, ó, eu coloco um alfinete aqui, tá? E corto. Ó. Aí, quando a tesoura chega ali no alfinete, ela tranca, tá? Aí, eu não corro o risco de cortar mais do que eu preciso e do que devia. Aí, eu corto fora os 4 cantinhos, tá? Agora, nós vamos fechar essas caixinhas de leite, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Abre aqui. Aqui nessa lateral que eu costurei, aqui sempre faço 2 costuras, tá? Pra ficar reforçado. Aí, eu junto o meio daqui com o meio da costura. Aqui assim. Tá? Ó. E aqui a mesma coisa. Junto o meio com o meio. Dei um piquezinho aqui pra marcar bem o meio, né? E junto ali onde tá a minha costura. Marco o meio aqui.
outro com meio. Aí, ó, sempre a gente dá uma empurradinha aqui com a tesoura para o tecido não ficar dobrado ali dentro, tá? Desse lado aqui a gente vai colocar a alça. Vamos colocar a alça. Eu comecei por esse, porque sempre o primeiro lado que a gente costura é mais fácil. Então, como é que eu vou saber que é desse lado? Porque eu vou olhar pelo cursor, ó. Meu cursor, ó, tá fechando pra lá, ó. Tá fechando pra lá, tá? Então, é no lado que fecha que eu vou colocar o cursor. Porque daí, né, eu abro pra cá e fecha pra lá. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir, vou passar aqui pelo buraquinho. Eu vou até primeiro fazer, vou costurar aqui um pedacinho de cada lado e vou deixar o buraquinho aqui para colocar a alça depois, para ficar mais fácil. Olha o que eu falei, gente, ó. Eu costurei os dois lados e deixei o meio e coloquei a alça aqui, ó. A alça já tá presa aqui bem no meio. Agora eu vou terminar de costurar, vou passar outra costura de fora a fora. Depois que eu costurei aqui com a alça embutida ali, eu vou abrir aqui o forro, ó, a caixinha de leite do forro, essa caixinha de leite, e vou colocar aqui junto para passar uma costura e prender tudo junto, tá? Vou passar outra costura por esse lado aqui, prendendo o forro. Ó, esse lado aqui já tá costurado. Ele fica assim um bolo que a gente parece que não vai dar certo, mas dá certo. Agora eu vou fazer desse lado. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa técnica para ficar embutido pode ser feita em qualquer tamanho, mas eu aconselho vocês que quando forem fazer pela primeira vez, façam numa necessaire grande, não façam numa pequenininha, tá? Porque na pequenininha é muito mais difícil de vocês prenderem o forro assim junto e ficar para fazer essa costurinha limpa, para ele ficar todo limpinho por dentro, sem viés. Ó, já costurei os 4 cantos, tá tudo presinho com o forro, tá? E agora eu tenho que desvirar aqui pelo buraco que eu deixei no forro. Então não deixe um buraco muito pequeno, tá? Tem que ser meio grandinho para não forçar muito. Olha como fica, gente, o acabamento interno. Tudo limpinho, sem viés, tudo bem bonitinho. Ó, tá? Bem acabadinho. Tem que dar uma passadinha. Ficou assim, tá? Já fechei aqui a abertura, agora eu vou desvirar. Ó, pessoal, ficou pronta. Nossa necessaire box. Ela ficou bem grandinha, já vou dizer a medida para vocês, ó. Aqui a alça que eu falei para vocês que tem que ficar aqui, ó, aonde abre o zíper, né, ó, que fecha, tá? E aqui desse lado eu botei minha etiqueta, tá? Vou dizer para vocês quanto que ela ficou. Ela ficou com 25 por 12 de largura e 11 de altura, tá? Então, vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Se quiserem fazer maior, podem fazer maior. Se quiserem diminuir, também podem diminuir. Façam um esqueminha no papel do tamanho que vocês querem, né, que fique, tá? Então, essa circunferência aqui é onde tem o 45. E aqui, onde eu botei o zíper, é onde tem o 35. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que façam, postem as fotos, me marquem. Não vai ter pai sem presente, né? Porque agora vocês têm um presentinho para fazer, ó. Eu coloquei um corinho amarradinho aqui no zíper, no cursor do zíper, tá bom? Se gostaram, não esqueça de dar o like. Vou mostrar o Boris porque tem gente que gosta, né, de ver. Hoje, olha só como ele tá comportado, gente. Dormiu, porque eu cortei a unha dele antes e dei uns petiscos. E aí ele pegou e deitou ali, ficou quieto, não incomodou. Graças a Deus, tá? Então, pessoal, era isso para hoje. Um beijo para todas, fiquem com Deus.
Não esqueça do like, um comentário, compartilhem com as amigas, façam, me marquem, me sigam no Instagram, marcia.pet, e que eu quero ver a foto do que vocês vão fazer, tá? Pode usar tecido infantil para fazer para criança, pode usar tecido de flores para fazer para feminino, né? Façam do jeito que a criatividade de vocês mandar. Um beijo para todas e até o próximo. Tchau, tchau.